Ex-presidente Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e aliados ficam em silêncio em depoimento à Polícia Federal e questionam competência do STF. Supremo retoma a votação do marco temporal e placar está em 4-2 contra a tese que restringe novas demarcações. E você vai ver também. Justiça aceita pedido de recuperação judicial da 123 Milhas e suspende ações contra a empresa. Furacão Idália causa estragos nos Estados Unidos, vira tempestade tropical e agora avança para o oceano. Incêndio em edifício deixa mais de 70 mortos e dezenas de feridos em Joanesburgo, na África do Sul. Novo estudo brasileiro descobre que rir faz bem à saúde do coração. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ficaram em silêncio nos depoimentos para a Polícia Federal em Brasília sobre o caso da venda das joias. Os dois fazem parte da lista de 8 citados no inquérito que a Polícia Federal convocou para serem ouvidos ao mesmo tempo para que não combinassem versões. Os carros começaram a chegar na sede da Polícia Federal em Brasília pouco antes das 10 da manhã. Foram chamados para depor o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, o pai dele, Mauro César Lorena Cid, 2 assessores do ex-presidente Marcelo Câmara e Osmar Crivellati e os advogados Frederic Vassef e Fábio Van Garder. Eles foram chamados no âmbito do inquérito que apura a venda ilegal de joias e os presentes recebidos pelo ex-presidente. O grupo foi convocado para responder simultaneamente às perguntas dos investigados, estratégia que pretendia expor possíveis contradições entre os depoimentos. As autoridades querem saber se houve, de fato, desvio de vários conjuntos de joias doadas pela Arábia Saudita em 2019. Há 2 semanas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra de sigilo bancário do ex-presidente e de Michele para investigar possíveis movimentações de dinheiro relacionadas com o caso. O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama ficaram em silêncio no depoimento prestado à Polícia Federal. Em ofício enviado ao STF, os advogados do ex-presidente afirmaram que Moraes não tem prerrogativa para tocar o processo, que, segundo eles, deveria ser transferido à 6ª Vara Federal de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A PGR e os advogados entendem que o inquérito não deve ser processado no Supremo porque Bolsonaro não tem mais a prerrogativa de foro privilegiado como presidente da República. Uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta omissão na compra de vacinas durante a pandemia de Covid foi arquivada hoje pelo ministro Cristiano Zanin, do STF. Mais novo integrante da Suprema Corte, Zanin foi indicado ao STF pelo presidente Lula em junho deste ano. O partido questionava a desautorização de Bolsonaro para a compra da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. Segundo Zanin, o processo perdeu o objeto porque a crise da Covid foi controlada e as vacinas aplicadas. E o ministro Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso, do STF, votaram hoje contra o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Com o último voto de Barroso, o placar está em 4-2 contra a validade da tese. Até o momento, o relator e ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso votaram contra o marco temporal e os ministros Nunes Marques e André Mendonça a favor.
O governo federal vai enviar ao Congresso Nacional a proposta de que o salário mínimo suba para R$ 1.421 em 2024, um aumento de R$ 101 em relação ao valor atual, que é de R$ 1.320. A informação foi divulgada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. O valor está previsto no projeto da Lei Orçamentária Anual, enviado pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento ao Legislativo. A proposta considera a nova política permanente de valorização do salário mínimo do governo do presidente Lula, já aprovada pelo Congresso Nacional. A valorização do mínimo será correspondente à soma do índice de inflação do ano anterior, com o índice correspondente ao crescimento real do PIB de 2 anos anteriores, conforme a lei em vigor. O novo valor estimado hoje ainda é provisório. Se a inflação medida no acumulado em 12 meses até novembro de 2023 for diferente da estimativa, o governo terá de rever o montante. O índice de inflação que será considerado é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. O valor do salário mínimo para 2024 será definido até o fim do ano. As contas da União, dos estados e dos municípios e das estatais registraram um rombo de 56 bilhões e 100 milhões de reais nos 7 primeiros meses do ano. Esse resultado negativo está relacionado ao crescimento de gastos autorizados pela PEC da Transição, aprovada pelo Congresso Nacional. No mesmo mês do ano passado, as contas do governo tiveram superávit, ou seja, um saldo positivo de 150 bilhões de reais nas contas públicas. A piora no acumulado deste ano foi de mais de 200 bilhões de reais. O rombo nas contas públicas do governo federal é o segundo pior desde 1997. As informações foram divulgadas hoje pelo Banco Central. A Justiça deferiu o pedido de recuperação judicial feito pela 123 Milhas, pela Hot Milhas, controlada pela agência de viagens e pela sócia da empresa Novum Investimentos. As empresas entraram com o pedido na última terça-feira, alegando estar enfrentando a pior crise financeira desde suas respectivas fundações. A juíza da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, Cláudia Helena Batista, diz que as empresas recuperandas merecem ter preservado o exercício de suas atividades empresariais, a fim de que elas possam continuar a cumprir sua função social e o objetivo de analisar os débitos e esclarecer seus compromissos descumpridos da melhor forma possível. A magistrada ordenou a suspensão no prazo de 180 dias de todas as ações e execuções contra as devedoras, além de determinar que as empresas apresentem o plano de recuperação no prazo de 60 dias, sob pena de decretação de falência, conforme prevê a legislação. O pedido vem após a empresa suspender a emissão de passagens e pacotes flexíveis da categoria Promo em 18 de agosto. A 123 Milhas teve um prejuízo líquido de 1 bilhão e 67 milhões de reais no primeiro semestre desse ano. A operadora foi fundada na capital do estado de Minas Gerais em 2016 e se apresenta como pioneira na criação de produtos de viagens comercializados online com valores atrativos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em forte alta nesta quinta-feira, em um dia de maior aversão ao risco no exterior. Investidores repercutiram indicadores econômicos internacionais e sinais de que a economia chinesa continua enfrentando problemas. Além disso, o mercado seguiu na expectativa pelo orçamento de 2024, que precisa ser entregue pelo governo. A preocupação é que o país não consiga diminuir o déficit público por conta de dificuldades na arrecadação federal. Ao final da sessão, a moeda norte-americana subiu 1,67% e encerrou o dia cotada a R$ 4,95 na venda. E dados oficiais do governo chinês publicados hoje mostram que a atividade industrial no país registrou queda em agosto pelo 5º mês consecutivo. Este é o 5º mês que a contração ocorre, mas agora os indicativos superam levemente as expectativas dos analistas.
O índice de gestores de compras industriais, o indicador-chave da atividade industrial, ficou em 49,7 em agosto, abaixo da marca de 50 pontos, que separa a expansão da contração. De acordo com especialistas, os resultados da pesquisa demonstram que a demanda insuficiente do mercado persiste como um grande problema enfrentado atualmente pelas empresas. O dado é o indicador mais recente que aponta a desaceleração da recuperação pós-Covid da China devido à queda da demanda externa e do consumo interno. Diante da pressão para adotar pacotes de estímulo que ajudem a economia, as autoridades prometeram medidas para vários setores, em particular o imobiliário, mas sem revelar detalhes dos planos, o que desanima os investidores. E veja a seguir: incêndio em edifício deixa mais de 70 mortos e dezenas de feridos em Joanesburgo, na África do Sul. E ainda, novo estudo brasileiro descobre que rir faz bem à saúde do coração. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília. O governo da Flórida começou a avaliar os danos provocados pelas inundações após a passagem do furacão Idália, que foi rebaixado para a categoria de tempestade e agora avança pela costa do sudoeste dos Estados Unidos. Entre ontem e hoje, a tormenta percorreu mais de 1.100 quilômetros, inundando áreas em 3 estados. Na histórica cidade de Charleston, a água atingiu quase 3 metros de altura. Antes de perder força, ainda como furacão Idália, cruzou o sul da Geórgia com ventos a 140 km por hora, derrubou postes e interrompeu o fornecimento de energia elétrica. Mais de 300 mil escritórios e casas continuam sem luz nos 3 estados mais afetados pela passagem de Idália: Carolina do Sul, Geórgia e Flórida, onde os moradores e equipes de resgate ainda avaliam a dimensão do estrago. Idália chegou nos Estados Unidos na manhã de ontem pelo oeste da Flórida, como um furacão categoria 3 e com ventos de até 200 km por hora. Destruiu casas, arrastou carros e deixou centenas de moradores desabrigados. Apesar do impacto, não há um dado oficial de mortes até o momento. Relatos da imprensa local afirmam que 2 pessoas teriam perdido a vida em acidentes de carro associados ao furacão, o que não foi confirmado pelas autoridades estaduais. As equipes de resgate procuram por moradores que podem estar ilhados dentro de casa. Uma força-tarefa foi montada que inclui agentes de outras regiões. A cidade de Nova York enviou bombeiros e cães farejadores para ajudar nas buscas. Um incêndio em um prédio residencial de 5 andares deixou mais de 70 mortos em Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul. Autoridades locais ainda não sabem onde as chamas começaram. Serviços de emergência da cidade sul-africana informaram que outras 52 pessoas ficaram feridas, algumas delas depois de inalar uma quantidade grande de fumaça. Pelo menos 7 crianças estão entre os mortos e a vítima mais jovem tinha menos de 2 anos. Algumas vítimas ficaram irreconhecíveis devido às queimaduras, no que pode ser um dos incêndios com mais mortes no mundo nos últimos anos. As causas da tragédia, que começou durante a noite, ainda não foram determinadas e os trabalhos de busca romperam amanhã. O prédio afetado pelas chamas fica em uma área abandonada do que já foi o distrito comercial da capital econômica da África do Sul e servia como residência informal. A ocupação ilegal de prédios abandonados é comum no centro de Joanesburgo, onde muitos imóveis são controlados por grupos criminosos que cobram aluguel dos ocupantes. Em junho, um incêndio destruiu um edifício em Joanesburgo e matou 2 meninos de menos de 10 anos que ficaram presos em um apartamento. E de volta ao Brasil, vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana.
4 diretores de escolas municipais do Rio foram afastados dos cargos depois que unidades de ensino receberam a apresentação que levou conteúdo inadequado para as crianças. O grupo ganhou R$50 mil em um edital da Secretaria Municipal de Cultura. Na cartela constam apresentações e oficinas com classificação livre, mas o conteúdo impróprio chocou os responsáveis. E foi confirmado o primeiro caso da nova variante da Covid no Rio. Um homem de 46 anos, morador da Zona Oeste, contraiu o vírus. Ele informou que não tomou o imunizante bivalente e também não tem histórico de viagem. Os sintomas apresentados foram considerados de intensidade leve. A nova cepa EG5, também chamada de Aedes, é considerada extremamente contagiosa, mas sem registrar aumento de casos mais graves. Segundo o secretário Daniel Sorães, não há nenhum indício de que essa nova subvariante escape da proteção vacinal. Até esta quarta-feira, segundo o painel Covid do Rio de Janeiro, eram 16 pessoas internadas com a Covid-19 na rede municipal e a fila por uma vaga estava zerada. Os sintomas são similares aos da variante Omicron, como febre, coriza e dores de cabeça, garganta e no corpo. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigado pelas informações. Ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. E olha só, além aí do Rio de Janeiro, o Distrito Federal confirmaram aí casos da EG5, a nova sublinhagem da Omicron. Desde a chegada da variante, conhecida como Aedes, em território nacional, aumentaram os testes positivos de Covid no Brasil. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A alta em ambos os levantamentos é de aproximadamente 7%. Segundo o Instituto Todos pela Saúde, os percentuais mais elevados são observados em pessoas com idades entre 49 e 59 anos e também aquelas que têm 80 ou mais, com cerca de 20% de aumento nessas faixas etárias. A Organização Mundial da Saúde monitora a disseminação da Aedes, que já circula em mais de 50 países. Apesar de mais transmissível, a subvariante da Omicron não está associada a casos mais graves ou mortes pela doença. A gente lembra aqui que a maioria da população brasileira já tomou as doses básicas das vacinas contra a Covid-19, o que seria aí a grande razão, segundo especialistas, dos registros de formas mais leves da doença e redução de casos, apesar do reforço da bivalente só ter sido aplicado em 15% do público-alvo até agora. O que sabemos, e de acordo com o Ministério da Saúde, é que a vacina bivalente contra a Covid-19 confere proteção contra as formas graves e contra essas novas variantes. Então, as pessoas que não tomaram a vacina bivalente contra a Covid ou que já tomaram há muito tempo precisam ser vacinadas. Mudando de assunto, olha só, a maioria das pessoas sabe como é bom dar uma boa gargalhada. Parece que tudo melhora, não é mesmo, Maria? Pois é, Ju, é isso mesmo. E olha só, agora uma pesquisa de cientistas do Hospital das Clínicas de Porto Alegre revelou que rir pode ajudar a evitar também o entupimento de veias do coração. O velho ditado "rir é o melhor remédio" pode estar certo. Segundo um estudo realizado no Rio Grande do Sul, pessoas que dão risadas com frequência expandem o tecido de dentro do coração. Isso aumenta o fluxo de oxigênio pelo corpo. Os cientistas do Hospital das Clínicas de Porto Alegre aplicaram testes em 26 adultos com 64 anos em média. Para que os benefícios do riso sejam observados no organismo, o paciente precisa assistir a filmes de comédia ou a programas na televisão. Valem também shows ao vivo. Encontros com grupos de amigos ou de familiares também são estimulados para dar aquela boa gargalhada e garantir uma vida mais saudável. Tudo isso pelo menos 2 vezes por semana. Quem explica a análise é o cardiologista Ricardo Stein, que faz parte da equipe de pesquisa. A partir do ano de 2010, começamos a recrutar pacientes com entupimento de artéria do coração que estavam estáveis clinicamente, usando seus remédios, vivendo a sua vida. A maior parte deles já tinha ganho
uma molinha no coração, um que outro tinha feito cirurgia cardíaca. Durante 3 meses, metade dos participantes foi convidada a assistir 2 programas de comédia diferentes, de 1 hora de duração por semana. A outra parte assistiu a 2 documentários com assuntos mais sérios, sobre temas como política ou meio ambiente. O resultado obtido foi surpreendente. Que a terapia do riso, a risoterapia, que dar uma risada genuína, ou seja, uma daquelas gargalhadas agudas, né? Elas aumentam a capacidade desses pacientes em ganho funcional. O grupo que foi elegível para risoterapia aumentou em 10% em 3 meses, após 24 sessões, a sua capacidade para exercício. Além da melhoria das condições de saúde, equivalente a 3 meses de reabilitação cardíaca com exercícios, os pacientes que participaram da pesquisa tiveram outros benefícios. A gente mostrou também que os vasos, eles têm, a parte de dentro dos vasos chama endotélio, e que uma função independente desse endotélio melhorava nessas pessoas que eram submetidas à risoterapia, mostrando que, de alguma forma, o vaso também pode ter algum benefício com a risoterapia. Por fim, nós coletamos marcadores de inflamação, e a gente sabe que a inflamação está muito ligada à placa de gordura nas artérias do corpo da gente, e que pelo menos um marcador inflamatório, que tem um nome esquisito, chamado VICAN, modificava naqueles indivíduos que tinham sido submetidos à risoterapia. Segundo o cardiologista, apesar dos resultados positivos, ainda são necessários mais estudos sobre o tema. Mas uma coisa é certa, é preciso rir mais para viver mais e melhor. Existem alguns dados em quem tem coração fraco, diabetes. Existem dados em quem sofre do pulmão, que tem bronquite ou efizema. Então, a risoterapia parece ter impacto em um diferente espectro de doenças. Uma gargalhada genuína parece consumir em torno de 10 a 20 quilocalorias. Ou seja, rir talvez possa ajudar a emagrecer. Claro que parece uma piada, mas dá vontade de rir, né? Eu gostei dessa. Você Rir viu? emagrece. Bora lá, vamos finalizar Bora o lá. jornal rindo muito. E nada melhor do que dar boas gargalhadas, né, Ju? Sempre. Com certeza. É muito bom. E agora, sabendo que faz bem pro coração, Melhor ainda. E emagrece. Pois é. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.